Depois do Rio 40 Graus, eu tive um contato com muita gente que estava esperando a sua vez para fazer cinema. Quer dizer, eu conheci todos os cineclubes principais do Brasil, levando o Rio 40 Graus, o filme Proibido, foi uma grande onda, assim. E daí, os jovens que estavam no cineclube pretendiam fazer cinema, não é? E especialmente lá na Bahia, o Cineclube da Bahia. Estava liderando o Glauber, bem jovem, mas já era a cabeça, né, daquele grupo de jovens que estava pensando no cinema como profissão, como realização artística também. Então, foi um contato assim que demorou algum tempo e depois, eu, por exemplo, eu fiz a montagem do primeiro filme do Glauber, o Barra Vento. Depois, então, aí começou a produção deles, eles começaram a produzir filmes, né? Aqui no Rio tinha dois grandes amigos, o Joaquim Pedro de Andrade e o Leon Hirschman, bem jovens. Também editei um filme do Leon, fiz a edição do Leon. E aí o grupo foi com o Festival de Cannes, 64. Né? E o Glauber estava com Deus e o Diabo aqui no festival e eu cheguei com Vidas Secas. E não sei porque essa expressão cinema novo apareceu. Há uma crônica que era o seguinte: esse grupo queria fazer um cinema diferente. Né? Estava programando fazer, editar uma revista cujo título seria Cinema Novo. Como existia uma revista italiana de cinema, Cinema Nuovo, okay, então a gente ia fazer o Cinema Novo. Mas antes da revista sair, os cineastas começaram a aparecer. Então a revista foi absolutamente inútil, desnecessária, para que o movimento irrompesse, né? Os próprios filmes começaram a vender o movimento. Então esse ano de 64 foi em Cannes, Deus e o Diabo. Em Berlim, Os Fuzis do Rui Guerra. Né? Então esses filmes que assim, deram uma partida para o tal movimento cinema novo. Eu, como eu sempre disse, eu não tenho nada a ver com o cinema novo, eu fui cooptado. Né? Já estava no meu quinto filme, o Vidas Secas. Então já começou esse... Nelson, entra nesse clube aqui, claro, com o maior prazer. Então, entrei nesse ano. Também eu tenho uma definição do cinema novo muito irônica, que é o seguinte: o cinema novo significa a presença do Glauber no Rio de Janeiro. Quando o Glauber baixava aqui, era entrevista para cá, polêmica para lá, então agitava aquilo tudo, e o cinema novo então aparecia. O cinema novo era também um movimento sem filmes, mas que discutia os filmes que aconteciam no Brasil. Né? Era essa a coisa do cinema novo. Se estendia para a crítica, para as salas de aula, etc. Foi isso. Agora, um movimento que, por um lado, recebe um golpe, né, quando ainda muito recente, né, com o regime militar, por outro lado, repercute até hoje, né, e de algumas formas vocês continuavam colaborando e discutindo, né, existe um manifesto de 73, não é, do qual o senhor é signatário. Eu acho que o cinema novo repercute, né, Ah, sim. ainda hoje. Ficou, ainda uma referência, né, ao cinema novo, como uma grande mudança no cinema. Né? Quer dizer, do meu ponto de vista, o cinema novo significou, né, realmente o rompimento com o cinema mimético que se fazia. Porque se fazia um cinema brasileiro imitando o cinema, não sei o quê, principalmente o cinema americano. Eu já falei dos preconceitos que existiam na época. Então, por exemplo, de negro no cinema brasileiro só tinha um Grande Otelo, tinha um outro, assim, mais ou menos. Embora é um filme que foi muito importante, Somos Todos Irmãos, um grande diretor de teatro e ator,
negro, o nome vai aparecer. Né? Então, fez um filme chamado Somos Todos Irmãos, com o grande Otelo bem jovem ainda, né? Ele e o Abdias de Nascimento, um ator negro que teve também uma grande importância no teatro, né? Que ele teve o único que fez o teatro negro do Brasil. Mas enfim, de qualquer forma, no cinema, era assim, um ator tinha o cabelo preto, muito preto, oxigenava o cabelo. Tudo isso em nome de normas técnicas. Foi uma brincadeira. Se não fica bem no cinema, cabelo muito preto, a pele branca. Então, faz água oxigenada no cabelo. E muitas vezes usava, como é que chama? Lente de contato de outra cor. Também ficavam os olhos escuros, coisa feia. Então, imagina um ator negro, se não fosse cômico, palhaço, não tinha vez de levar seriamente um ator negro interpretando um papel de responsabilidade, a não ser aquele feito pelos negros, como eu contei, Somos Todos Irmãos. Mas era esse o cinema que se fazia fora. Todo puxa vida, um arsenal de preconceitos, de técnicos, né? Que não pode filmar assim, não pode filmar assado, tem que filmar no estúdio, né? Como se fosse possível reproduzir Hollywood em qualquer lugar. No Brasil houve uma tentativa de reprodução de Hollywood que foi em São Paulo, Veracruz. Veracruz construiu um estúdio maravilhoso, enorme. Contratou os melhores técnicos na Europa, né? E na Inglaterra, né? Enfim, montadores, fotógrafos, etc, etc. E diretores também. Tem muito diretor italiano que foi trabalhar em São Paulo, fazer filme, porque os italianos, qualquer italiano já tinha o pedigree de pertencer ao neorrealismo. Bastava ser italiano e passava a ser neorrealista. Então, a Vera Cruz, que inclusive é pretensiosa, assim, parecia até pernambucana, aquela rádio de Pernambuco, Rádio Comércio de Pernambuco, né? Que falava para o mundo. A Vera Cruz era assim, do Planalto Paulista para as telas do mundo. Isso é antes do filme, botava assim. Eu fui paulista, conheço bem a história. É brincadeira. A pretensão, fizeram muitos filmes, alguns interessantes, né? E foi também lá que surgiu um grande cineasta, o Lima Barreto, que fez o Cangaceiro, tá? Um cangaceiro tipo western americano, mas fez. Aquele filme foi um filme assim, de grande sucesso de bilheteria do Brasil e rodou o mundo inteiro. Foi um filme importante. Mas, enfim, o cinema novo já vem com outra conversa, não é? Então, por exemplo, o meu filme, O Rio 40 Graus, eu dizia, filho do neorrealismo. Da maneira de filmar, mas no conteúdo não tem nada a ver com o neorrealismo. O conteúdo é a literatura brasileira, é outra vertente. Até hoje repete-se. O cinema nasce do cinema, é uma bobagem isso. O cinema nasce da cultura onde ele está nascendo. Seja a literatura, seja no espiritismo, seja o que for. Mas não do próprio cinema. O cinema só ensina o que é óbvio, né? Onde põe a câmera, onde corta, onde monta, onde faz isso, faz aquilo. Mas o conteúdo, as ideias, isso vem da própria cultura do realizador, né? No caso do cinema, de uma outra arte narrativa, que é a literatura, que é a coisa mais próxima do cinema, a literatura. Enfim, então o começo do cinema novo foi esse, né? E foi sempre polêmico, porque não era só a censura, mas havia
um bom exército, né, para refutar, recusar um cinema que apresentava a realidade do povo brasileiro. Entendeu? O português era falado de uma forma real, né, nas diversas camadas sociais. Antes não, antes tinha pronome oblíquo na língua, como o velho teatro português. Né? Então, essa grande mudança se deve ao cinema novo. Outra coisa também, a procura de temas regionais, né? Sendo, para ter uma afirmação de brasilidade nos temas. Isso foi tudo que aconteceu. Mas hoje, o cinema novo, para os jovens que estão... o cinema novo não chateia, pô, chega de cinema novo. Ficou um pouco a função do velho pai, né? Inoportuno. Porque tudo que foi feito com o cinema novo hoje é comum. Certo? Ter ator negro, tá? Ter uma língua portuguesa falada, não escrita na tela. Enfim, ter os ambientes reais do Brasil, né? Não ter medo da pobreza, sobre a favela aqui, sobre a favela ali, tudo bem. Né? Isso deixou de ser novo, está sendo comum. Né? E a temática é a temática dos dias de hoje, com mais liberdade, né? E uma pluralidade também. Naquele tempo havia, com a pressão da ditadura, havia também uma vontade de forçar o lado político, né? Nos filmes, sempre ter uma atitude, né? Ou simbólica ou direta e tal, né? Contra a ditadura. Hoje não, hoje já esse assunto está superado. Cada um faz o filme que pretende, gosta do tema que é mais interessante. Além disso, existe o cinema não é mais Rio-São Paulo. Né? O cinema hoje acontecendo em várias partes do Brasil. Né? E claro que cada lugar tem as suas características próprias, diferentes. Não é uma diferença brutal, mas existe a diferença. Existe uma caracterização daquela cultura regional. Um exemplo flagrante é o cinema do Pernambuco, que está na frente, assim, com vigor, com ótimos cineastas e filmes corajosos, que era o que existia naquele tempo também, um pouco de coragem para enfrentar a censura, e a censura a partir dentro de casa, né? Filme com negro, que coisa feia, tal. O cinema é uma coisa tão cara. De filme com negro. Sabe que existia esse tipo de argumento? É engraçado. Naquele tempo, né, que houve depois do cinema novo, a oposição ao cinema novo, Julinho Bressani, Luiz Ganzerla, etc., que era underground, e o pessoal do cinema novo dizia Udi Grude, para diferenciar. Também um cinema, quem mais? Teve um cinema, dizemos, outro movimento daquele tempo. Não sei. Que é um pouquinho, qual? o Marginal, que é um pouquinho posterior. O Marginal é o de Grude, né? Mas também tem o Marginal, não o de Grude, o Marginal de São Paulo, aquele cinema da Boca do Lixo, não é? Dos anos 70. Teve uma produção permanente, isso nasceu em virtude da lei nacionalista que foi criada, ultranacionalista. Todo exibidor tinha a obrigação de exibir não sei quantos dias filmes brasileiros, não sei quantos dias por ano. 180, né? Era uma coisa monstruosa. Até então eram 8 dias, daí passou para uma enorme. Tá? Foi lei, virou lei. Tá?
Então, o que é que o exibidor fazia? Ele comprava o filme, ele dava 10, sei lá, com um dinheiro, o de grude, né? O marginal fazia um filme com um orçamento bem baixo. E o filme era do dono do cinema, ele exibia o filme à vontade, toda a renda dele, ele cobria o custo, e por desaforo ele desmoralizava o cinema brasileiro, porque a maioria dos filmes da boca do lixo eram realmente filmes que não tinham lá sua qualidade, né? Eram filmes bastante, em primeiro lugar, a temática da pornografia, mas é uma pornografia católica, que sempre no final tinha um pecado que era punido. Então. Mas antes era realmente pornografia. Né? E feito rapidamente com poucos atores. Então. Alguns que fizeram desse tipo de cinema, grandes diretores que depois se revelaram. Né? Não sei se houve mais assim um cinema regional, não sei. Né? Naquela época. Agora hoje está, realmente, além de Pernambuco, né? O Ceará está produzindo bem. Minas Gerais. Minas começou. Em Minas, a sede, né, da crítica cinematográfica, porque em Minas tinha o famoso clube de cinema, que tinha a revista do cinema. Os críticos de Minas eram bastante respeitados e trabalhavam bastante, eles produziam, né, uma crítica sem parar de todos os filmes brasileiros, e, claro, brasileiros e filmes de fora do Brasil que chegavam aqui para ser exibidos. Foi um momento importante ali da crítica cinematográfica. Aí, em 66, o senhor vai para os Estados Unidos? 76? Não, 66. Ah, 66. Vai estudar, tem uma bolsa, né, que o senhor recebe e vai para lecionar ou para estudar? Não, peraí, não, primeiro uma bolsa para passear. Era para passear? Fiquei 2 meses passeando. Eu escolhia qualquer coisa, assim, eu quero ir para tal lugar. Tá. Eu fiz um itinerário das escolas de cinema. Era uma bolsa do governo americano. O governo americano convidando. E foi numa época ótima. Mas o senhor que pleiteou essa bolsa ou foi um convite? Não, foi oferecida. Foi oferecida. O que acontece? Ah, sim, essa época da Guerra do Vietnã. Então, eu cheguei lá, assim, grandes manifestações contra a guerra, etc. Em todos os lugares, nas universidades, então é uma coisa incrível de manifestação. E por causa disso, quando eu voltei, eu inventei um filme que começa dos Estados Unidos, que é o Fome de Amor. Começa lá com o Arduino e Irene Stefani. A Irene faz uma moça que está estudando lá, mas ela está muito rica, né? E entra no barato do orientalismo, de guru, etc. E ele, o jovem picareta, transforma aquela coisa da procura de um pensamento, não sei o quê, ela vira marxista. Já que vai para lá, vem para cá. Mas aí leva para a ilha, tá uma história doidora. Nasceu dessa bolsa aí. Mas o senhor ficou só 2 meses lá? Como? O senhor ficou só 2 meses lá, nos Estados Unidos? 2 meses. E como foi a repercussão entre os pares, né, em 66, receber um convite do governo americano e aceitar esse convite? Teve algum tipo de... Não, peraí, acho que a data, peraí. Bom, a vida de cerca de 63.
Eu acho que eu fui antes. Porque depois eu fui convidado, eu fui professor visitante da UCLA. Fui professor visitante da Colômbia. Os outros Mas isso anos. mais adiante. Mais não adiante, foi? é. Foi em 76. Quando Eu é que acho- morreu o Kennedy? 63. Ah, então, isso é 10 anos antes. Então, em 72 eu viajei com o professor convidado. Essa viagem, só viagem, para tomar conhecimento do que havia lá na área de ensino de cinema, foi foi nos anos 60. Isso. Isso, 66. Meia. 66. Eu estava ouvindo 7:30. Ah, não. 66. Justamente por ser tão próximo a 64, Isso. que a gente pergunta se algumas pessoas chiaram ou falaram mal do senhor ter aceito esse convite para ir para os Estados Unidos. Nesse momento. Não. Assim não. O golpe foi em que ano? E é Deus? 64. 64, né? E aí, em 66, o senhor realiza o Eu Justiceiro, não é isso? Isso, aí Justiceiro. Com os alunos. Isso. Eu fui em Brasília, 65, o Justiceiro. Depois. Então, acho que foi nesse período aí. Depois do Justiceiro veio Fome de Amor, não é isso? Na volta, né? Isso. Tá, foi depois do Justiceiro que eu fui para essa temporada passeando lá. Eu fiz a Universidade de Berkeley, a Universidade de São Francisco, Los Angeles e Nova York. Tudo isso em 2 meses? É. Eu fiquei mais tempo em Nova York, claro. Eu fui convidado pelo velho Adolfo Bloch. Eu tinha uma relação com ele porque ele foi por incrível que pareça, ele foi um dos defensores do Rio 40 Graus contra a polícia. E o Raimundo Magalhães Júnior, que trabalhava na Manchete, fez um artigo fantástico em defesa do filme. Era uma das coisas que tinha que mostrar assim para provar que ele não era bandido, nem queria derrubar a democracia, etc. Ele foi assim, de uma generosidade, né? Não sei porquê, mas foi. E aí, mais tarde, quando a Manchete ia ser inaugurada, ele me perguntou, você quer fazer o programa inaugural? Eu disse, mas como é que é o programa inaugural? Você vai filmando aí, vai inventando. Foi uma experiência muito... Vários números musicais, eu só fazia editar aquele número musical, já estava combinado, os atores estavam contratados. Tá? E eu fazia a edição, eu fazia uma linha para ligar a música com isso, com aquilo, uma coisa muito simples. Um programa de 2 horas, mais ou menos 2 horas, ou mais de 2 horas. Até tem uma história que o Adolfo disse, eu estava editando, ele disse, praticamente todo dia ele dizia, eu quero ver a cena da rotativa. Ele tinha muito orgulho, porque ele era gráfico, né, com a origem dele. Ele tinha muito orgulho da rotativa que ele havia instalado, a última palavra da rotativa no mundo inteiro. Ele conseguiu instalar lá na oficina da Manchete. E ele gostava de ver o filme. Eu fiz uma sequência toda do funcionamento da rotativa, uns 3 minutos e pouco. Ele ainda via assim, olhava. Ele comentava, sempre fazia o mesmo comentário. Assim, agora, onde é que está o filme? Onde é que está? O papel não, o papel é cinto, que é para o que está aqui, está impresso, a revista está impresso. Agora, onde é que está o filme? Onde é que está? Eu queria ver, não tem. A primeira vez que ele falou isso, eu não entendi nada. Depois aí eu fui compreendendo que era como gráfico, né? O resultado está no papel, está como filme, alguma coisa, a imagem. E a base, ela não é vista a olho nu.
ela não pode ser tocada. Então. Vai ter que ficar... Se eles tivessem vindo hoje, sabe, um filme a gente leva desse tamanho assim, uma cápsula, foi no bolso. Antigamente eram as 10 latas de filme, 35, para levar um filme. Mas, enfim, aí essa história da viagem aos Estados Unidos foi um momento, então, realmente, da coisa do Vietnã, os protestos, o Central Park, eu vi garotada queimando, rasgando o certificado reservista, né? Os jovens se opondo à obrigatoriedade de ir para a guerra. Eu voltei correndo e vamos fazer um filme. Já estava comprometido para fazer um filme, que era uma adaptação de um livro, um romance do Guilherme Figueiredo. E eu me lembro que minha mulher, na época, ela disse: se você fizer esse filme, eu vou me separar de você. A história era muito... Aí eu passei o roteiro para um assistente. Você faz o roteiro, depois você faz o filme. Quando eu voltei dos Estados Unidos, a coisa estava... Só acharam, não existia o filme do romance, não existia roteiro nenhum, mas os atores já estavam contratados. O Arduino Colasanto, Irene Stefânia, Leila Diniz e o Paulo Porto, o próprio Paulo Porto era o produtor, um dos produtores, junto com o Herbert Richards. Aí eu tinha que ir fazer o filme, né? Mas o roteiro eu fui inventando na medida que ia filmando. E como eu tinha na cabeça toda a visita recém-feita aos Estados Unidos, né? Como essa história foi esse, como dizia o velho francês, o Alexandre Astier, que o bom filme é aquele que é escrito pela câmera. Eu tenho fazer roteiro 5 vezes, 5 pessoas, 10 revisões. E ainda voltando para essa... Como? Voltando ainda para essa sua incursão pela televisão, o senhor vê hoje muito diálogo entre a estética e a linguagem televisiva e o que se conhece hoje por documentário nacional? Tem muita gente que faz essa associação, né, da televisão, da linguagem televisiva a partir dos anos 90 e do que hoje se conhece por documentário nacional. O senhor reconhece essa influência? O senhor pensa esse tipo de Não questão? sei. Bom, eu nunca me dediquei a essa análise, né? Agora, a minha experiência em televisão foi televisão. Eu não fazia novela, ninguém me queria. Eu era um corpo estranho. Porque havia, não sei se ainda há, essa coisa. Gente de televisão, o cineasta desprezava. E o gente de televisão, por sua vez, não gostava de cineasta. Porque o cineasta gostava, o cinema brasileiro não vale nada, é ruim, tudo péssimo e tal. Então havia essa competição entre os cineastas e os meninos da televisão. E a televisão começou, nós já tínhamos um cinema, assim, bem, o cinema novo já estava bem firme, já estava participando de festivais internacionais, ganhando prêmios, grandes críticas. Enquanto a televisão era aquela coisa de passar a produção internacional, principalmente americana, para os filmes. E as novelas ainda rudimentares, né? E ainda não tinha a categoria de ser um espetáculo artístico, tal. E ainda o respeito cultural. Hoje já mudou muito, né? Porque meu filho foi, muitos anos, trabalho de televisão, hoje está aposentado, mas foi ator, foi diretor de televisão, fez muita coisa de televisão. Dizia cinema, disse, rapaz, cinema demora muito tempo. Foi fazer o filme, depois o cinema faz hoje, amanhã está sendo exibido, depois de amanhã está começando outra coisa. E o tempo voa, né? Porque o cinema é
Um ano, 2 anos. Esse Tom Jobim, por exemplo. Eu 2 anos, quer dizer, menos de um ano para editar. Né? Tanto um quanto o outro, os dois filmes. Agora, a preparação do filme, eu falo dinheiro, ir para não sei aonde, filmar, depois, vai dar um tempo enorme. E só pode estar dedicado àquele projeto. Né? Complicado. Diferente da televisão. A televisão está diariamente, tem sempre condições de produzir, de fazer. Com relação ao Embrafilme naquele momento, o senhor teve uma participação, uma atuação, teve à frente de algum projeto? Como é que vê o papel da Embrafilme naquela época? No apoio ao cinema, na relação com... Na segunda Embrafilme, que a primeira Embrafilme, ela foi criada no tempo do governo Médici, eu creio. Foi no Médici. No momento em que o cinema novo estava fazendo uma onda no mundo. E não era produção com dinheiro público. A produção com dinheiro inventado pelos cineastas. Né? E com o trabalho, né? Investimento de trabalho, de inteligência, cultura, etc. Fazer os filmes que ficaram famosos. E nunca me esqueço, em Cannes, estava Deus, o Diabo e Vidas Secas. Apareceu lá um cara representando o Brasil, não sei o quê. Ele queria que não sei o quê. O boato que rolava é que ele queria tirar os 2 filmes de cartaz. Que era o Festival de Cannes do ano da famosa Revolução, pô. Era 64. O festival acontece... quando é que foi a Revolução? Foi dia 13 de... Foi 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, né? Em abril, né? 31 de abril, né? 31 de março, Dia 1º de abril. E o festival em maio. Do mesmo, logo em seguida. Né? E os filmes considerados comunistas. Né? A visão daqueles militares era essa. Então, como mostrar isso? Foi a sorte é que a direção do festival, ainda a França era um país bem resistente, né? Que tinha um governo meio socialista, etc. Não admitiu a interferência. Porque era uma interferência de governo para governo. Ficou uma coisa assim, mais ou menos. E daí, eu respondi a pergunta. Da Embrafilme, sim. Da primeira. Assim, logo depois, foi criada uma Embrafilme para distribuir filmes brasileiros no mundo. Agora, os filmes brasileiros que viviam no mundo, que já estavam viajando, não tinham nada a ver com a Embrafilme. Eram filmes completamente independentes, que tinham uma temática que não contentava o governo brasileiro, mas estavam viajando. Não precisava de Embrafilme para viajar, bastava a qualidade do filme. Então, mas eles se ofereciam com um dinheiro, faziam tantas cópias, etc, etc. Mas, de qualquer forma, essa Embrafilme ficou empacada. Eu quero fazer, dar um dinheiro para os picaretas, eles podiam dar dinheiro para todo mundo, ser pelo menos democrata, distribuir o dinheiro público. Assim. Mas compravam cópias de filmes, não fazia mais nada além disso. E ficavam armazenando as cópias para algum dia distribuir no mundo. Eles tinham uma visão assim, o que ia acontecer. Quando assumiu o governo Geisel, então, um pouco antes de assumir o governo, no final do Médici, uma figura apareceu nos procurantes chamada João Paulo do Reis Veloso. O Reis Veloso, ele gostava de cinema, queria saber como é que estava o cinema e tal. Então, apresentamos uma ideia, né? Que, então, tudo bem, a Embrafilme pode existir, mas em outras condições, mais com isso, com aquilo.
e fazer investimento na produção mais geral, de produção disso, daquilo. E a coisa rolou. Então apareceu o governo Geisel. Aí a coisa foi levada oficialmente a sério. Foi criada uma comissão da qual fiz parte para estudar os meios de apoio à indústria cinematográfica. Né? Isso foi feito, né? Aí apareceu essa nova Embrafilme. Só que exageramos a dose. Era muita, achando que podia acontecer, fazer uma empresa totalmente nacionalista, com condições de produzir não sei quantos filmes. A empresa, olha só, ela é produtora em parte. Ela somente ela entrava com o capital que faltava ao produtor. A iniciativa da produção livre, não partia da empresa estatal. Eu tenho uma ideia, então vou na Embrafilme. O meu filme é esse é a Embrafilme. Então, completava uma parte da produção. E depois, a Embrafilme também distribuidora. Isso que conseguimos fazer. Como distribuidora, dá outra metade. O produtor independente, ele tinha a participação de 10%, quer dizer, era o trabalho dele e tal, a independência do projeto. Foi o começo dessa nova Embrafilme. Além de ser a produtora distribuidora, a Embrafilme também apoiava a importação, que era muito difícil naquele tempo, e cada importação da matéria-prima principal, que era o negativo e o positivo. O filme virgem, por favor. Então, essa Embrafilme cresceu, a produção brasileira subiu para 36%, foi uma coisa assim. Mas depois o sistema brasileiro, ela não foi, digamos, não teve uma vida saudável, do ponto de vista de empresa, né? Que fica aquela mistura, que é uma empresa do Estado ou uma repartição pública. Como empresa tinha que ter por objetivo unicamente ter sucesso, né? E ter renda, fazer renda e produzir mais, etc. Não, ficou um momento de parasita, né? de alimentar parasitas. Né? Foi isso que aconteceu até acabar a Embrafilme. Mas teve a sua função. Foi lá um momento que funcionou. Quando eu comecei a fazer cinema, não existia nenhuma escola de cinema. A piada era o seguinte: quem quer fazer cinema compra o manual do realizador. Era um livro de um russo, Kuleshov. E a gente só tinha aqui a tradução espanhola, que é editado na Argentina. Tratado de Realização Cinematográfica. Era um livro desse tamanho. Então, a piada era a seguinte: não, você não precisa ler, não. Você põe debaixo do braço e vai no botequim, fica sempre assim. E um dia vai absorver os ensinamentos do Kuleshov. Não havia escola de cinema. Alguns fizeram cursos no exterior, entendeu? Joaquim Pedro. O Glauber nunca. Eu lembro Wilson idem. Eu fui fazer o curso de cinema quando eu tinha 21 anos. Quando eu cheguei lá, a matrícula estava fechada. Foi uma grande sorte da minha vida. Enfim, havia um grupo que não tinha sido condicionado por uma escola, né, por um curso de cinema, etc. Agora, o primeiro curso de cinema foi feito em Brasília, que eu participei com o Paulo Emílio. A ideia do Paulo Emílio, eu fui convidado para trabalhar com ele. Esse curso durou um semestre por aí. Foi fechado, já contei essa história. Não?
Já falamos um pouquinho disso. Mas A política lá de Brasília queimou com a universidade, então fechou. Eu voltei para Niterói, onde eu morava, e lá propus e foi aceito o projeto de fazer a escola de cinema lá da Universidade Federal Fluminense. E o Paulo Emílio fez na Universidade de São Paulo, na USP. Aí foram os primeiros, né? Brasília, USP e UF. Né? Universidades estabelecidas, etc., oficiais. Agora, a multiplicação é impressionante, né? Muitas escolas privadas, né? Universidades públicas privadas. Tem no Ceará, tem na Bahia, tem no Rio Grande do Sul. Qual é o outro lugar que tem? Santa Catarina. Santa Catarina. Eu acho bom agora. Há muita gente. Mas e onde é que esses jovens vão trabalhar? Ele faz o curso e daí? O que vai acontecer? Eu não sei, mas acontece. A produção de cinema no Brasil, sabe quantos filmes foram feitos de longa-metragem no ano passado? Quem tem alguma ideia? Tem, né? 90 e qualquer coisa. Quase 100 filmes, não sei. Esse ano não sei se vai ser mais do que foi no ano passado. Agora, o grande problema continua sendo a exibição. O mercado é só um e cada vez menor mercado de salas, né? No tempo dos anos 50, eram bastante, quase 4.000 salas, uma coisa assim. Hoje é 3.000, quer dizer, no lugar de crescer, diminuiu. Por quê? Porque a televisão ocupou a função das salas, não é? A televisão tem mais exibição. Naquele tempo, a exibição de filme na televisão era assim, 1 ou 2, não é? Eu digo filme brasileiro, agora filme estrangeiro toda noite tinha uns 4 ou 5. Hoje, com a televisão fechada, com as caras, nossa, é uma quantidade enorme, não é? É muito filme. Então, e as salas diminuíram, mas a produção brasileira aumentou. Uma grande parte já vai direto para a televisão também. Uma grande parte tem uma coprodução de televisão, não majoritária, mas tem, que garante a exibição na televisão. Outro dia eu vi o meu filme Brasília, 18%, 1h da manhã, de repente assim, apareceu um pedaço, né? Eu vi um pedaço do filme. Poxa, o filme foi um fracasso, não deu no cinema, tem uma semana em cartaz e foi embora. A televisão repete. Eu acho que o filme está sendo exibido pelo fato de, quer dizer, discute-se hoje muito a corrupção, né? É o leitmotiv do jornalismo, da política, corrupção. Nunca existiu corrupção no Brasil, só agora que está acontecendo. Então, aí tiraram o filme do lixo, botaram, e depois me contaram, meu filho falou, olha pai, já passou outra vez o filme. A história de corrupção em Brasília. Né? Existe um gesto político por trás da sua candidatura no sentido de tentar inserir o cinema na imortalidade da academia? Bom, isso que devia dizer se a academia, antes da minha entrada, os acadêmicos que me convidaram. Né? Mas não, havia já uma coisa há muito tempo. Eu me lembro o falecido o poeta alagoano, olha só a minha cabeça, de repente veio o rosto e eu sobe o nome. Bom, uma vez saiu no jornal quem é que ele gostaria de convidar para a academia, havia uma vaga. Ele disse, por exemplo, eu acho que a academia podia convidar o cineasta Nelson Pereira do Santos. Aí o jornalista foi me entrevistar. Aí
Aí eu disse, ó, desculpa, mas eu não tenho tempo de participar da academia. Aí uma gafe terrível, porque era hábito de eu falar mal da academia, né, e recusar convite. Quantos e quantos colegas acadêmicos que uma vez na vida disse mal da academia e também disse, eu nunca serei candidato, eu não quero ser candidato. Mas para mim foi realmente uma surpresa me botar a ideia de ir para a academia. Eu não tenho tempo de escrever livros disso, né? Aí mais tarde aconteceu. Eu fui convidado pelo Eduardo Portela e mais um grupo para ser candidato. Então ele disse, nós perdoamos aquilo que você disse, então, já faz tempo. Se lembravam. Você não sabia o que dizia. Então, aí ele falou, olha, agora é sim ou não. Se você disser não, a gente esquece, nunca mais você vai pensar em academia. Ele disse, olha que é bom ser acadêmico. Eu disse, eu sei que é bom, muito bom. Então, eu concordei, né, fui eleito tranquilamente, né? Mas também não é assim um reconhecimento, quer dizer, em termos de literatura, das adaptações e tudo, quer dizer, de alguma maneira fez literatura com imagens, não com a rotativa, com o papel ali, mas com as imagens, traduziu para a linguagem audiovisual, né, da Exatamente. literatura brasileira. É o que eles, né, com esse pensamento que eles justificaram o prêmio ao cineasta, né? Foi muito, poxa, para mim foi importante, muito, muda a vida um pouco, né? Eu saí do gueto do cinema, o gueto do cinema, o tempo todo discutindo as leis, a coisa do lançamento do filme, sempre tem uma confusão em relação à lei do cinema, sempre existe algum projeto para diminuir a possibilidade do cinema ter meios para continuar existindo, sempre tem uma briga no cinema, né? Então, além do cinema, eu ouço, eu não falo porque eu não tenho autoridade, mas eu ouço belas palavras, bonitas conferências, né, sobre nossa literatura, né? Além do mais coisas. Né? Vale a pena ser acadêmico, recomendo a todos. Mas tem havido mais espaço para cinema desde a sua eleição, pelo menos aqui dentro? E mais, eu queria perguntar se o senhor consegue imaginar, ou já se perguntou, por que nesse momento, né, assim, 100 anos ou mais de 100 anos depois da criação da academia, que se convida um cineasta a concorrer, né, a uma cadeira. Uhum. Assim, o que pode ter favorecido esse estímulo nesse momento? Uma ideia, né, bem, a imitação não é imitação, seguindo o exemplo da Academia Francesa, né, que convidou o cineasta para ser membro da academia, o nome é René Clair, né? E também a academia, ela não é obrigatoriamente, tem que ser só homens de letras, né? Aqui ainda temos uma pessoa incrível, uma grande figura, né, que é o Ivo Pitangui, né? Ele também produz alguma coisa na área de literatura, mas ele é um grande artista da profissão dele lá, né? Da cirurgia plástica. A ideia também da academia de homenagear determinadas pessoas, principalmente a atividade que ela ocupa. No meu caso, foi homenagear ao cinema mesmo, porque o cinema brasileiro sempre foi muito tratado como uma criança, não é, que se veste mal, não escova os dentes, não vai para a escola. De repente,
um pouco de apoio moral, no caso, né, cultural ao cinema brasileiro. Acho que foi isso. Não, eu sempre fiz documentário. Aliás, eu comecei fazendo documentários. E eu trabalhei para duas empresas, né? Naquele tempo, antes de existir a televisão, havia o curta-metragem que acompanhava o filme nas salas, né? Às vezes tinha o documentário, tinha o jornal cinematográfico, tinha o documentário também. Era o Jean Manzon, o famoso Jean Manzon, que produziu muitos filmes. O outro era o Isaac Rosenberg. E era uma maneira de viver do cinema, né? Mas anonimamente. Eu fiz uma opção de filmes documentários e nunca assinei. Era sempre o filme do Jean Manzon, o filme do Isaac Rosenberg. Eu produzia a matéria-prima, eles editavam, faziam os comentários e tal. Ia filmar, o que era muito, muito vantajoso para quem queria fazer cinema. Naquele tempo que não existia o magnético, essa fita. Tinha que filmar com negativo, aquilo custava caro demais. Não era possível ter isso à disposição para ficar treinando fazer cinema. Então, no caso, eu ia lá, eu e o fotógrafo, o Hélio Silva, que depois fez vários filmes comigo, nós íamos lá queimar negativo e, ao mesmo tempo, treinando, aprendendo, fazendo, experimentando, né? Era sempre essa ideia, né? E era, graças à existência desses produtores, a gente pôde ter essa escola prática de fazer filmes. Foi o documentário desse tempo. Depois eu fiz, algumas vezes fiz documentário, fazendo longa-metragem, fazia um documentário, né? Fiz a televisão, fiz na Manchete, né? Fiz alguma coisa. E fiz bastante, aliás, eu fiz escola de samba para todas as escolas de samba do Rio e as 3 de São Paulo. Com pequenos documentários, a história de cada escola de samba, e tudo que ela fez e ganhou de prêmios, etc. Eu fiz também o documentário do Tom Jobim, para a TV Manchete, que eu reproduzi o título agora, né? A música segundo Tom Jobim. Foi sempre, teve um momento de fazer o documentário. Mas por que tão mais documentários do que ficção nessa última década, digamos assim? Existe Porque algum motivo? não tinha o projeto de longa-metragem. Era mais fácil fazer o curta, né? Porque realmente o grande problema, quer dizer, projeto eu tinha, o que eu não tinha era capacidade de levantar o dinheiro, porque agora você tem que batalhar na praça para ter o apoio da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual. Tem que conhecer alguém que paga imposto de renda, que pode tirar do imposto de renda X% para aplicar no cinema. Então, eu entro sempre nos concursos de empresas como a Petrobras, empresas públicas, tem um concurso. Agora, as outras empresas que têm muito para pagar, isso aí depende muito de relações públicas, né? Tem uma organização capaz de conhecer os donos, os homens que decidem, né, dessas empresas privadas, o que fazer com o dinheiro. Então isso é outro mundo. E então, nessa linha então, de documentário, o senhor pode falar ou ainda não pode falar do seu projeto, que tem um projeto para o ano que vem nessa linha de documentário, que talvez junte lá o João Manzon, o Getúlio Vargas desse novo projeto para o ano que vem. O senhor pode falar alguma coisa do projeto? Não, de documentário? Ou de já? Não. Eu tenho um projeto de longa-metragem, que é o Pedro II. O livro do Zé Murilo Carvalho, com o Frade aqui. Eu já consegui 2 milhões, faltam 5.
Também o concurso público, eu fui lá de Madeira. Agora, a história do Pedro, mas também não pensa em o cinema uma coisa muito complicada, não. É o dia 15, a deposição do Pedro, né, que ele fica prisioneiro lá na Praça 15, do Palácio. Então, tem uma porção de histórias rolando. Muita informação, que o Zé Murilo, além de estar no livro dele, ele me indicou em outros autores e outros registros. Tá? Então, o filme é a história desse momento e o que é a cabeça do Pedro. Então, tem duas coisas que passam pela cabeça dele. Nesse momento é uma coisa política. Mas por que ele está sendo deposto? Por quê? Porque ele acabou com a escravidão, ele assinou. O que ele tentava fazer desde 1823, quando o José Bonifácio fez a proposta da abolição, parece o Gás, gradual e lenta. Fazer primeiro o ventre livre, depois o velho, né, o sexagenário, e depois a abolição total. Era um projeto que deveria ser realizado em 8 anos, que era mais ou menos 8 anos. Era do José Bonifácio. O José Bonifácio foi deportado, os escravocratas asseguraram o poder, né? E a abolição foi sempre, digamos, adiada, né? Amanhã, depois, mas vamos ver. Agora, o jovem Pedro, que foi educado pelo José Bonifácio, ele tinha isso na cabeça, né? Uma coisa a favor dele. Então, esse é um aspecto da vida dele importante. E do Brasil, né? Leva tanto tempo para acabar com a escravidão. Agora, outra história do Pedro, que também passa, e já fui até ameaçado por causa disso, é a história de amor de Pedro II com uma baiana, a Condessa de Barral. O pai dela era um nobre que vivia na França. Era uma espécie de embaixador ali. E ela conheceu lá o famoso conde, casou-se com ele. E a não, a irmã do Pedro II, quando foi para a França, ela conheceu, ficou amiga dele, e aí convenceu a Condessa Barral de ser a preceptora das filhas do Pedro II. Ela aceitou, tudo bem, e veio para o Brasil, ficou ensinando as meninas. A Isabel era uma menina, a Isabel e como é que chama? A Leopoldina. Duas meninas, ela ensinou, tudo, e o Pedro se apaixonou por ela. Foi uma história de amor assim. Então, e o filme conta a paixão pela abolição e a paixão pela Condessa. Em termos bem simples, suaves e tal. Mas o filme vai ser um documentário ou ficção? Ficção. Com atores, cenografia, etc. E vai ser quer dizer, o 15 de novembro de 1889, né, que vai ser a história acontece no dia 15, dia 16, vai até a madrugada do dia 17, que eles já estão embarcados, né? Essa é a história. Já sabe quando vão filmar? Oi? Já tem ator escolhido, sabe? Ainda não. Eu tenho mais ou menos, mas por enquanto não posso anunciar. Mas tem já uma. Não vai faltar, hein? Para o Pedro, acho que o Pedro é mais difícil, mas para os outros vai ser.
E essa ideia surgiu do convívio aqui na academia com o Zé Murilo ou já é um projeto mais antigo? Não, foi a partir do convívio com o Zé Murilo. Porque Quando saiu o livro dele, lá que eu gostei. existe um projeto de um documentário também, não é? O documentário é o Roquete Pinto. Não é sobre Getúlio Vargas? Ah, não, Getúlio Vargas é outro, é um Getúlio Vargas. Tudo isso começou quando eu perguntei sobre Getúlio Vargas já está pronto. II. Getúlio Vargas já está pronto. Ah, já está pronto. Não é um documentário, é o Zé Murilo falando sobre Getúlio Vargas, com ilustrações, fotografias, filmes, etc. Ele conta a história do Getúlio, um resumo deve ter uns 50 minutos, assim. É para televisão? Pode ser também, né? Eu não sei. Nós fizemos, que eu acho que é mais para distribuição em cassetes, assim. Escola, tá. O produtor desse coisa ele edita um livro, é uma revista de economia, a Suma Econômica, né? E ele também produz DVDs educativos, com aulas. Tá? Então ele me propôs que eu fazer filmes da história, porque ele diz uma deficiência muito grande nessa área. E contar a história do Brasil é pouco material e um grande desconhecimento da história do Brasil. E vem até o Getúlio, né? Pouca gente sabe quem foi Getúlio. Nessa área, né, do trabalho, dos funcionários, tudo. É muito, né, de memória. Mas, então, esse é o filme. Esse já está pronto. Agora tem um filme aqui da academia, né, que é o Roquete Pinto. O Roquete Pinto foi acadêmico. E aqui na academia tem um material do Roquete Pinto muito bom. Mas o material dele também existe no Museu do Índio, existe no Museu do Exército e na Rádio MEC, né? Que ele fundou, a rádio que chamava, como é que ele chamava? Era a Rádio do Brasil. Foi ele que fundou, depois passou para o governo. E tem muita coisa lá. Foi grande figura, não, Roquete Pinto? Aí quem me contou do Roquete Pinto, uma história muito bacana, foi o Humberto Mauro. Humberto Mauro era um homem do Roquete Pinto, né? Ele fez não sei quantos documentários quando o Roquete Pinto fundou o Instituto Nacional de Cinema Educativo. O Humberto Mauro era um dos gerentes de trabalho lá. O Humberto Mauro produziu muita coisa, muitos filmes. Aí o Humberto Mauro me contou o seguinte, que aos domingos os amigos do Roquete Pinto iam para o sítio dele, lá em Jacarepaguá, e era obrigatório falar tupi. Ninguém falava português, eles falavam tupi. Eu tive uma formação humanista. Graças a uns 2 ou 3 professores, eu fiz o Colégio do Estado em São Paulo. O colégio, modesta parte, era um colégio bem aberto e avançado, os professores interessantes. Eu apresentei um professor de latim, um italiano, esse eu lembro o nome dele, Estevão Noni, o sobrenome. O professor que toda a antiguidade clássica, ele contava como histórias. Ele não trabalhava a língua, ele sabia, ele dizia, pô, vocês não tem necessidade de saber latim. Você pode ter alguma noção para facilitar, né? Quem estuda a língua tem que conhecer um pouco da origem, o latim e outras coisas. Mas quem vai ser? Você aí, vai ser o quê? Eu não quero ser nada. E você? Você é advogado. Agora, o advogado precisa saber latim. Algumas vezes fazer uma citação, fazer um farol, tal, no dia a dia, no direito penal. Então, eles olham aí, tá vendo? Então,
E ele contava histórias muito bonitas. E o que ele gostava de contar histórias da poeta, a poeta Safo. Aí ele contava histórias da Safo, poemas da Safo. E o que queria dizer, por que aquilo, etc. Era um especial. Aí tinha outro professor de português que era assim, muito dedicado a provocar leitura, né? Ele fazia questão de fazer com que o estudante despertar, fazia questão de despertar o estudante a vontade de ler e o prazer, de descobrir o prazer da leitura, né? Então ele fazia vários, como se chama, testes, brincadeiras, que ela aprendia. Eu nunca me esqueço, ele dizia, vocês vão ler os Sertões. Quem lê os Sertões, quem ler, que o cara que o livro de você ler, eu vou dar um presente. Tem que ler inteirinho. Não vem com essa história que a primeira parte, a terra, é muito chata, eu não leio, só leio o homem. Quero que leia tudo do livro, aí vocês ganham. Claro, despertava também uma competição, né? Você vai lendo isso, aquilo, etc. Enfim, a minha formação é mais humanista, né? Então mais direcionado à literatura, né? Muita leitura, esse tipo de apoio na escola. Depois, em São Paulo, uma velha tradição da Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito onde passaram figuras importantes da nossa história literária, né? O Fagundes Varela, o Álvares de Azevedo e o Máximo, o Castro Alves. Além de ter assim de sobra o Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, né? Aquela escola tem esse histórico do qual eu se orgulha. Quando entra na escola, a primeira coisa que a gente lê assim, placas. Castro Alves, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo. Não tem o nome de nenhum jurisconsulto, de nenhum advogado, de nada. Parece tudo aquilo voltado para a literatura. Agora é uma coisa chata o direito, né? Aborrida, tá, né? Fica direito processual, direito penal, etc. É uma coisa. Mas até eu contei uma história, uma vez houve uma comemoração, os alunos da Faculdade de Direito que se destacaram em outras profissões. E eu estava incluído, me convidaram, fui lá, e cada um tinha que contar uma história. Então eu contei a história do meu professor de Direito Processual Civil, que essa matéria é 4 anos. Alguém estudou Direito aqui? Não. 4 anos, né? Aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todo dia. Porque toda a legislação do direito civil, além do Código Civil, o Código do Processo Civil é complicado para burro. E as variantes, e é uma coisa assim, histórica. Evidentemente que a gente passava a duras penas. O professor é uma pessoa muito simpática. O nome dele entre nós era o Velhinho. Já o Velhinho é uma coisa doce, né, amigável. O professor Farias, era o nome dele. Bom, aí eu estava no último ano, eu não fui reprovado de Direito Processual Civil, porque eu já estava no Rio de Janeiro fazendo cinema aqui. E aí eu tive que fazer segunda época. Voltei lá, eu era o único aluno para fazer segunda época. Então ele muito bondosamente disse assim, eu sempre escolhe o ponto. Eu tinha, não sei, tinha 60, pô.
Eu falei, professor, não adianta, eu não sei. Eu realmente confesso que não, não posso escolher, porque eu não sei, eu estou com a matéria toda atrasada, não sei. Ele disse, vem cá, meu filho, o que você pretende da vida? O que você vai fazer? Eu disse, não, eu já estou fazendo, trabalho em cinema. Tá? Cinema, você é louco, porque São Paulo tem uma história do fracasso do cinema, né? Que foi montado uma empresa, uma grande ambição, a Veracruz, isso e faliu. Então, você, depois da Veracruz, você ainda pensa em fazer cinema? Cinema, mas estou fazendo cinema no Rio, então uma outra coisa diferente e tal. Mas você tem certeza? Não, estou absolutamente seguro. Já estou trabalhando, tem outro filme para fazer, etc. Aí ele me falou assim, bom, eu vou te dar uma nota para você ser aprovado, claro. Tá. Mas você vai me prometer uma coisa. Você jura que não vai ser advogado? Você jura? Eu não quero aprovar uma pessoa que vai para a profissão e me envergonhar, pô. Você jura que não vai? Eu juro. Nem promotor, nem promotor. Juiz também não. Delegado de polícia também. Jurista também não. Então você vai ser aprovado. Foi assim que eu me aprovei. Uma condição. Foi condicional. Foi condicional. Aí muitas vezes a dificuldade de cinema não é mole, não. De vez em quando tinha crise, o cinema, fazer filme. Bom, é verdade que eu tinha a segunda profissão, eu trabalhei em jornal a vida toda, na Copidesc, garantia o mínimo para a família. Mas de vez em quando eu pensava assim, poxa, eu vou tirar minha licença na ordem dos advogados para começar a trabalhar. Mas aí eu lembrava do professor, eu prometi. É verdade que eu não ia conseguir coisa nenhuma, que eu já tinha esquecido mais da metade de tudo aquilo. E também não fui um aluno exemplar, eu não tinha interesse em ser, todo aquele monte de matérias lá de direito. Né? Bom, na área de cinema, né, é verdade que eu sou mais da literatura, do humanismo, do que o cinema. Outro dia eu tive uma grande discussão, já dei várias entrevistas nesse sentido. Eu sou filho do neorrealismo. Tá, o neorrealismo ensinou a mim e a muita gente que é possível fazer cinema sem estúdio, sem ser aquele aparato que existe em Hollywood, etc. Você pode fazer o filme câmera, vai na rua, pega o filme, filma, faz, inventa, como os italianos fizeram. Agora, do ponto de vista de conteúdo, nada a ver com o neorrealismo. O neorrealismo tem lá o momento, né, da Itália, o pós-guerra, né, a criança abandonada, a mulher, não sei o quê, é o pós-guerra. Agora, criança abandonada, mulher perdida, pobreza, falta de comida, é a nossa história. Pô. Eu tenho os meus aqui. Né? E temos também, na história da literatura brasileira, também muitos tratamentos, né? muitas observações, né? Observações como se diz, raciocínio a respeito do assunto da pobreza, da miséria, da situação social em geral. Não é o cinema italiano que vai me dizer como ver a realidade e a história da realidade brasileira. Então, o cinema é um instrumento que
que é utilizada, tem uma linguagem que você pode aprender, não é difícil, aprende-se rapidamente. Agora, o importante é o que está, né, na cabeça e o que se pensa como matéria para cinema, para filme. Eu acho que é isso. Não sei se eu contei direito a minha história, mas eu sou filho do neorrealismo em parte. Tem um casamento aí, o neorrealismo e a história da cultura do meu país, né? Da minha vida, da minha existência. Tá ótimo. A gente, assim, gostaria de agradecer muitíssimo